Bom dia. Agora, continuando a correção, página 101, exercício 9, né? Que a paz de Cristo esteja com todos nós, né? Para que a gente procurar sempre em Deus, né? Pedir ajuda para nos fortalecer nesse momento que está difícil. Continuando a nossa correção, agora é a representação gráfica de um sistema linear. Essa representação, ela é feita no plano cartesiano, que a gente já conhece. Então, vamos só relembrar, eu mandei um vídeo para vocês falando sobre essa representação. Vamos relembrar um pouquinho. SPD, Sistema Possível Determinado, possui uma única solução. A sua representação gráfica vão ser duas retas que se cruzam, R e S. Elas são chamadas de retas concorrentes, elas têm um único ponto em comum. Esse ponto em comum é exatamente a solução do sistema. Ok? Sistema possível indeterminado. São duas retas, como se uma tivesse sobre a outra. Todos os pontos de uma são pontos de outra. Por quê? Porque ele tem infinitas soluções. Aqui só tem uma solução, um ponto em comum. Aqui tem infinitas, então todos os pontos são comuns. São retas coincidentes. SPI, Sistema Possível Indeterminado. No SI, Sistema Impossível, não tem solução. Então, a solução, representação gráfica, no caso, né? Vão ser duas retas paralelas. Elas não têm pontos em comum, elas não se cruzam, elas não se encontram. Então, sistema possível determinado, uma única solução, um único ponto comum, retas concorrentes. Sistema possível indeterminado, infinitas soluções, vários pontos em comum, então elas são coincidentes. Sistema impossível, não tem solução, então elas não se encontram, retas paralelas. Então, olha só, na página 101, número 9, ele quer que a gente dê essa representação dos sistemas que nós resolvemos no número 8. O primeiro sistema é esse aqui. Eu peguei primeiro essa segunda equação só para a gente fazer uma revisão. Se eu escrever essa equação assim, ó, y é igual a 5 menos 2x. Isso é quem? A nossa função do primeiro grau. O y é o f de x. Ok? Quando a gente construía o gráfico da função do primeiro grau, o que a gente alcançava? Uma reta. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. E como era feita essa construção? Atribuía valores para x e achava y. Então, é o que a gente vai fazer. Que valores que a gente vai atribuir? Os valores que você achar melhor. Geralmente, a gente joga valores menores, né? Então, vamos jogar aqui, ó. X e y, eu vou jogar 1 e 2. Então, quando x for 1, eu tenho que y é igual a 5 menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 5 vai ser 5 menos 2, 3. Então, o y vai ser 3. Quando x for 1, o y vai ser 3. Agora, vou jogar o outro valor. Vou chamar o x de 2. Então, vai ser 5 menos 2 vezes 2, que é 4. 5 menos 4, 1. Então, 2 e 1. Eu já tenho 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta, então não precisa a gente jogar mais valores. Esse aqui eu já consigo construir essa reta. Agora, vamos lá para a outra. Essa aqui eu não vou isolar o y, porque vai ficar com fração, porque ele está sendo multiplicado por 2. Então, a gente vai substituir nessa situação aqui que ele está mesmo. Eu vou atribuir valores aqui, ó. Nesse aqui, eu vou atribuir outros valores. Ah, eu posso atribuir os mesmos? Pode atribuir os mesmos. Mas eu acredito que se a gente jogar aquele 1 e 2, eu acho que vai dar fração. Então, fica ruim para marcar no gráfico. Então, a gente vai direcionando os valores. Uma dica de valores são esses aqui, ó. Jogar 0 para x e 0 para y. Geralmente, fica fácil para a gente marcar no gráfico também. Então, ó, substituindo o x0. Quando o x for 0, né? 4 vezes 0, 0. Sobrou quem? 2y. 2y é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por 2, 2. Então, 0 e 2. Agora, o y0. 2 vezes 0, 0. Sumiu essa parte. Sobrou o quê? 4x
igual a 4. Então, x é igual a 4 dividido por 4, 1. Então, eu tenho o outro ponto aqui. Então, a gente já tem 2 pontos dessa reta e 2 pontos dessa reta. Vamos marcar a primeira reta 1, que é 0 e 2. O x é 0 sobre o eixo y. Então, eu vou lá sobre o eixo y e vou marcar. Ó, 0 para x, 2 para y. Depois, eu tenho 1 e 0. 1 e 0, eu vou marcar sobre o eixo x, porque o y é 0 sobre o eixo x. Então, aqui, eu marquei. Eu vou tentar construir a reta, como não tenho como segurar a régua, eu vou fazer só um esboço aqui, só para a gente conseguir identificar depois que elas são paralelas, tá? Então, aqui eu tenho a reta 1. Agora, a gente vai marcar os pontos da outra reta, que é 1 e 3, 1 para x, 3 para y. Então, 1 do x, 3 do y. Então, o ponto tá bem aqui. E o outro ponto, que é 2 de x, 1 de y. Então, 2 de x, 1 de y. Vai estar mais ou menos aqui. Mesma coisa, eu vou tentar fazer o esboço, provavelmente não vai sair muito retinho, né? Tá vendo? Ficou um pouquinho fora, mas só pra gente conseguir aqui, ó. Deixa eu tentar fazer novamente aqui. Ficou torta. Última tentativa. Se fosse no quadro seria mais fácil, mas vamos lá. Ok? Ficou melhor um pouquinho. Essa aqui é a segunda equação. Então, as duas retas, o que a gente verifica? Que elas são paralelas. Por quê? Porque aquele sistema é um sistema impossível, ou seja, ele não tem solução, a gente não conseguiu resolver. Então, ele não tem solução, elas não têm pontos em comum, ok? Então, essa é a representação gráfica. É um exercício mais difícil, então eu vou fazer esse, vou postar as outras correções na próxima semana, porque eu acredito que vocês ficaram com dificuldades, né? Alguns falaram que tiveram dificuldade de fazer isso, vocês vão tentar fazer os outros. A dica para a letra B é o seguinte: a letra B é um sistema possível determinado. Então, aquele ponto que a gente encontrou, que é a solução, você já vai usar ele para as duas retas. Então, você vai achar mais um ponto para a primeira reta e mais um ponto para a segunda reta. E vai usar aquele ponto para as duas retas. Na letra C, que é um sistema possível e indeterminado, você pode jogar os mesmos valores para as duas. Que aí você vai conseguir montar, vai aparecer uma reta só. São as dicas para vocês tentarem resolver os outros. E aí, na próxima semana, eu vou postar a resolução. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Continuem estudando, não desistam, tenham disciplina e fé que a gente vai conseguir vencer. Bom dia para todos.